Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o papel da imprensa em nossa sociedade. E para falar deste assunto, o nosso convidado é o presidente do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina, Rubens Lung. O sindicato desenvolve, Rubens, algum trabalho pensando a questão das instituições aí com curso, né, do jornalismo, vem fazendo uma observação mais aguda nesse sentido? Veja só, legalmente o Sindicato dos Jornalistas é como qualquer outra entidade sindical de categoria de trabalhador. A nossa limitação legal é aquilo que diz a lei, ou seja, nós atuamos ali na regulação, no controle, enfim, da questão da jornada de trabalho, do contrato de trabalho, enfim. Mas, logicamente, que os sindicatos de jornalistas e a Federação dos Jornalistas sempre tiveram um diálogo muito grande com essa questão da formação superior em jornalismo, né? Até porque nós defendemos, como nós, as instituições, defendem a questão da formação, também implica em defender a formação, defender a boa formação, não é qualquer formação. E, logicamente, que a gente, quando observa, né, o surgimento no Brasil aí de quase 500 cursos de jornalismo, e destes 16 em Santa Catarina, nós ficamos um pouco preocupados enquanto entidade sindical. Por quê? Por conta da quantidade, da disponibilidade de mão de obra no mercado que efetivamente não tem capacidade de absorver. Então, no pensamento como entidade sindical, o controle da oferta e da procura. Sim. Nós, para que se tenha uma melhor relação de trabalho, a superoferta de trabalhador é um negócio complicadíssimo. Sim. Logicamente, nós não somos contra a formação de quem queira se formar. A grande questão é aquele que se forma e vai disputar a vaga com um, dois colegas, quando não tem nenhuma vaga para ser disputado. Né? Esse é um complicador da formulação da categoria. Nós temos em Santa Catarina cerca de um pouco mais de 4 mil registros profissionais emitidos pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado. O CAGED indica, no ano passado, em 2010, 1.600 jornalistas com carteira assinada, ou seja, como empregados. E a gente se pergunta, então, onde é que está o restante para chegar nos 4 mil, que não estão com carteira assinada? Pode ser pessoa jurídica, ou trabalhador em outra atividade profissional, enfim, vai por aí afora. Mas implica que 16 cursos formando mão de obra todos os anos no volume que está, efetivamente há muito jornalista para pouco emprego formal de carteira assinada. Logicamente que nós, jornalistas, podemos não só sermos trabalhadores de carteira assinada, a gente pode ser pessoa jurídica, como o advogado é, sim, sim. A gente ser, enfim, a gente ser o nosso próprio negócio. E também ter nossas atividades no serviço público. Mas acho que é uma tendência aí, né, Rubens, do jornalista começar, ele tratar do próprio negócio, né? Eu acho que enquanto categoria a gente pode discutir esta questão, mas eu acho que vem uma que é essencial antes, porque nós, como a gente faz a crítica a estes meios, a forma com que estes meios de comunicação, ou estes empresários da comunicação estão cuidando da comunicação, eu acho que nós, jornalistas, poderíamos começar a discutir como formular para a sociedade um outro meio de comunicação. Aí, porque nós temos conhecimento para fazer a crítica da forma com que esses empresários que estão cuidando da comunicação e de como é que nós, jornalistas, poderíamos apoiar a sociedade a fomentar meios de comunicação efetivamente mais comunitários, mais das cidades e menos empresariais, menos com o fim que o sistema preconiza, que é efetivamente o lucro. Nós podemos observar aí que a população fica em meio a enxurrada de informações, né? E aí tem o profissional formado no curso de jornalismo e não formado, etc. Mas nós vamos ter alguns veículos de comunicação fazendo defesa, né, do empresário, né, defesa, né, de ideais políticos e tal. Para o cidadão comum, né, que só acompanha essas informações, ele começa a ter um olhar mais crítico nesse sentido. Agora falando aqui, você como um jornalista, né, que vinha atuando bastante tempo no mercado. O nosso leitor, o nosso telespectador, ele mudou um pouco a visão, ele consegue separar essas... Eu acredito que a concepção do que seja o valor da comunicação, sim, as pessoas sabem. Né? A grande questão é como é que o cidadão, né, ao comparar, né,
o conteúdo desses meios de comunicação e possa fazer uma outra vertente, né? Ou seja, uma vertente de que efetivamente esses meios de comunicação traduzem uma realidade que não é exatamente a realidade dele cidadão. Né? Então, eu acho que ainda vai levar um bom tempo e os jornalistas têm um papel importante nisso, de fazer esse debate e puxar esse debate. Né? A gente entendia, por exemplo, que as emissoras que não são as emissoras comerciais tradicionais ou as concessões tradicionais, as TVs educativas, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, teriam um papel muito importante para esta formação do cidadão, né? de expor questões, por exemplo, que as empresas comerciais tradicionais não fazem a mínima questão de evidenciar. Né? Mas, logicamente, que a gente tem que entender, né, que na formulação dos meios de comunicação diante do Estado e país que se encontra, os meios de comunicação têm um papel muito importante, que é a manutenção do status quo, seja qual for o meio. Né? Nenhum meio de comunicação vai ser revolucionário ao ponto de querer mudar o sistema que está aí. Ele pode provocar o debate sobre o sistema que está aí. Então, nós temos também esta limitação no entendimento. Esses meios de comunicação, no nosso entendimento, não servem para a população, mas nós não podemos tirá-los dali, porque é da ampla liberdade de expressão que eles falem o que queiram falar. Nós temos que, daí, no nosso campo, provocar aqueles que têm um outro entendimento que seja a comunicação, para que hajam outros meios de comunicação que possam fazer esse contraponto. Né? Esse é um problema na sociedade, porque a gente não tem um contraponto. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem o oligopólio da comunicação. A Rede Brasil Sul é a detentora dos 3 maiores jornais diários, né, que poderiam circular para o Estado. Portanto, no nível governamental, por exemplo, por busca de publicidade ou de financiamento publicitário, ela concorre com ela mesma. Né? Isso é uma coisa impossível diante de qualquer lei. E aí para o leitor, telespectador, fica um pouco difícil de comparar, né, uma informação de como ela é dita e ela é dada com outro veículo no mesmo, com certeza, mesmo porte. Exatamente. Né? E acreditamos que aquelas empresas que estão tentando ser do tamanho desta, né, também vão ter os mesmos objetivos, ou seja, não vai ser para este que é a maioria de nós, ou seja, a população, vai ser porque tem um objetivo que o sistema oferece, o lucro. Né? Então, a competição não se dá pelo conteúdo, se dá por outra coisa. Né? Então, acho que é importante que a sociedade debata isso, porque, por exemplo, as concessões públicas, né, as emissoras de rádio e televisão, quando a gente as enxerga, a gente acha que tem um grupo econômico lá, né, tem um nome lá, uma marca, enfim, uma filiação, uma rede. Mas, na verdade, quando nós, cidadãos, olhamos os meios de comunicação eletrônicos, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, nós deveríamos enxergar aqueles sinais como sendo nossos, porque eles são nossos. É público, aqueles empresários estão lá neste momento, por 10 anos, por 15 anos, cuidando daquele sinal, em nosso nome. E eles assinam um tratado com o governo federal para que eu faça da melhor forma possível para me beneficiar, não para beneficiar o grupo econômico. Então, esta é uma parte muito importante e a sociedade e os cidadãos se apropriarem dessa ideia e partirem, então, para uma mudança radical do que seja o conteúdo dos meios de comunicação, porque a gente pode fazer isso. Sim, porque o governo pode, inclusive, na hora de renovar, né, não conceder, né? Exatamente, não renovar a concessão. A concessão. E eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né, não tem essa informação, né? Até porque isso é o tipo da informação fechada, né? A gente nunca ouviu, por exemplo, a Rede Globo dizer que daqui a uma semana a minha concessão vai vencer, né? Eu espero, fazendo um grande auditório, um grande debate, se eu fui importante para a sociedade ou não. Né? Tá entendendo? Então, quando as concessões estão para vencer, as coisas ocorrem na forma mais silenciosa possível. Sim. Porque, logicamente, na nossa história, a história da concessão de canais de TV e rádio no Brasil, nenhum canal nunca foi retirado de ninguém. Mesmo sem concessão, as emissoras de TV e de rádio trabalharam ilegalmente, irregularmente, sem que o governo fosse lá e retomasse o sinal de volta. Então, nós somos um país atípico até nisso, né? A Argentina caçou concessão de canal, Estados Unidos toda hora tem concessão de canal e rádio, o governo vai lá e retira as concessões. Deu um maior problema quando a Venezuela fez. Sim, quando o Chaves fez, ele apanhou até... Ele não podia fazer, né? Todos os outros podem, menos ele. Né?
Mas, logicamente, que como é concessão estatal, o Estado pode fazer desde que aquele que mantenha a concessão não esteja cumprindo o acordo que fez com o governo. Ou seja, de prestar um bom serviço de comunicação para a sociedade. Que, aliás, a sociedade precisa, é o tipo do serviço que a sociedade precisa, por uma questão até de evolução social, né? Certo. A gente tem a imprensa, os meios de comunicação têm um papel importante nisto, na instrução, não só na venda do produto comercial, né, mas na instrução do cidadão, porque a gente pode fazer com que o cidadão avance na sua concepção de sociedade pelos meios de comunicação. Rubens, uma outra questão que eu acho interessante a gente discutir, o sindicato, qual foi o posicionamento quando começou o debate lá da criação de um conselho regulador, né, que o governo federal, inclusive, tentou, como ficou? Veja só, não dá para separar o debate sobre a questão do Conselho Federal dos Jornalistas de outros 3 grandes debates, que era o fim da lei de imprensa, que foi nessa mesma esteira, a questão do Conselho Federal dos Jornalistas, a questão do diploma, da exigência de diploma para o exercício da atividade profissional dos jornalistas, e a questão da nova regulamentação profissional. Todos esses grandes debates aconteceram num período muito curto, depois de 2002 e entre 2006. Né? Bom, a lei de imprensa tinha uma parte muito ruim, e a gente não queria que aquela parte ruim ficasse. Mas também tinha uma parte muito boa, que era, por exemplo, a exigência de, no expediente dos jornais impressos, constar o nome do jornalista responsável. Por quê? Porque se tem um médico responsável no hospital, tem que ter, na clínica tem um dentista, e vai por aí afora o veterinário também na clínica animal, também tem que ter um jornalista como responsável pelo conteúdo daquele meio de comunicação. Quando foi derrubada a lei de imprensa pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, que derrubou o nosso diploma, ela derrubou toda a lei, e não toda a parte que havia sido questionada pelo PDT, que eram de 22 artigos da lei de imprensa. O Supremo, ao julgar os 22 artigos, disse que nada prestava e derrubou tudo. Bom, nós jornalistas ficamos sem isto. Nenhum jornal mais é obrigado a colocar no seu expediente um jornalista responsável. Que é um problema, né? Que é um problema. Então, como é que o cidadão identifica quem é que é responsável pelo conteúdo daquele meio de comunicação impresso? Hoje a lei não diz nada. Pode ter, pode não ter. A empresa que vai decidir isso. Na esteira também dessa mesma questão da lei de imprensa, vem a questão do Conselho Federal dos Jornalistas. Por que a questão se debateu isso na categoria? E a categoria também não era uma categoria que tinha unanimidade com relação a essa posição. Assim como a sociedade também não tinha. Muitas organizações, a Ordem dos Advogados do Brasil apoia a ideia da criação do Conselho Federal, de que a própria categoria se regule, ou seja, haja uma autorregulamentação. Saia da mão do Estado e passe para o Conselho Federal dos Jornalistas, a emissão do registro profissional, o controle sobre as questões éticas do jornalista, do julgamento ético, enfim, todos os procedimentos que tratam da categoria profissional. Mas, logicamente, que o Congresso Nacional não entendeu assim. Que se criasse o Conselho Federal, haveria restrição para o exercício da ampla liberdade de expressão e de opinião. E aí ficou por isso. E ficou por isso, caiu. Certo? E nós perdemos também os outros 2 nesse mesmo período aí, que era a questão da nova formulação das funções dos jornalistas, com o surgimento, por exemplo, da internet. A gente não tem muita noção hoje do que seja um produtor de conteúdo jornalístico na internet. Aliás, esse é um assunto que eu vou ter que trazer ao Rubem uma outra oportunidade, só para a gente falar dessa questão das novas mídias que dá pano para manga. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do presidente, do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Rubens Lung, que falou sobre o papel da imprensa nesta sociedade contemporânea. Quero agradecer a você que esteve ligado no programa e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite aqui pela FURB TV. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Tchau.